Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e, né, começando essa semana que volta o Fluminense para nossa realidade aqui de Campeonato Brasileiro. Foi muito bom curtir o Mundial, mas voltamos nessa quinta-feira e falaremos de brasileiro, falaremos de John Kennedy, falaremos de ídolo também voltando pro Brasil, né, uma possível negociação e notícia tensa pro torcedor do Fluminense sobre John Arias, né? John Arias parece próximo ali de sair, que preocupa a gente. Vamos falar disso logo após a vinheta. Vamos começar pela notícia que a gente não queria ouvir, mas antes vou pedir, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito, tá bom? Pra gente bater 14 mil inscritos. E se você já é inscrito, deixa o like e comenta o seu desespero sobre essa notícia de agora, né? Fabrício Romano acabou de postar nessa manhã no Twitter que Wolverhampton fecha acordo para contratar John Arias do Fluminense. Pacote fechado por uma quantia próxima a 20 milhões de euros. Como relato, o jogador já aceitou se juntar, como relato Percy Telegraph, e o jogador já aceitou se juntar ao Wolverhampton com a viagem sendo organizada. Então, segundo o Fabrício Romano, notícia vem de lá, o Fluminense já está, o Wolverhampton já está ali fechado com a quantia próxima a 20 milhões de euros. Eu acho que a palavra é banho de água fria, é broxante a gente ter essa informação agora. A gente vem de uma reconexão de Fluminense e torcida depois desse Mundial, algo que a gente já estava há um tempo sem ali, né? Desde a final, desde a Libertadores. A gente tem a temporada 24 muito ruim, o começo de 25 também. E aí é foda, desculpa o termo, porque quando a gente começa a ter essa conexão, a gente fez a festa que fez no Mundial, os jogadores desempenharam muito bem no Mundial, a recepção do Aeroflu, a expectativa de 40, 50 mil no Maracanã contra o Cruzeiro. Veio a notícia da gente perder o nosso melhor jogador, possivelmente, né? Espero que esteja errado, por 20 milhões de euros, né? Lembrando que a gente não tem o passe inteiro, metade do passe é do Patriota. Não sei se o Fluminense conseguiu um acordo com o Patriota para de repente deixar 5 milhões de euros para ele, 15 para o Fluminense. Confesso que até onde eu sabia disso, essa negociação não estava fácil em relação a isso, mas vamos aguardar ali as informações saírem. E, cara, eu vou bater nessa tecla. A saída do Arias não se paga. O Arias é o melhor jogador do Brasil. E não é de hoje. O Arias tem, além de ser o melhor no momento, o Arias tem uma regularidade que é absurda. O Arias ele vem de 22, 23, 24, indo para a quarta temporada, sempre brigando ali. Vamos lá, se você, de repente a gente está falando com o coração tricolor, mas o Arias está sempre entre os 3 melhores jogadores do Brasil. E os outros 2 vão estar sempre mudando. Então o Arias é um cara que é um absurdo dentro de campo e sempre representou muito bem. E a gente vai sentir muita falta do Arias. Mas tinha essa negociação, talvez essa renovação já foi um acordo do Mário com o Arias para vender após o Mundial. Não sei como foi essa negociação, acho que cabe, o caso se concretize, cabe o Mário via a público falar sobre essa negociação. Mas já dei minha opinião, 20 mil, o Arias não vale 20 milhões. Se a gente tem o Gerson saindo por 25, o Arias não pode sair por 20. É uma negociação ruim para mim. É claro que é melhor do que os 15 que estavam sendo negociados no começo, mas 20 ainda é muito pouco pro Arias, né? Eu acho que o 25 começaria essa brincadeira, mas mesmo assim, mais uma vez, não se pagaria, né? Eu não tô aqui dizendo que... Eu não sou desses que acha que tem contrato até final de 28, é problema dele, bota pra jogar, porque a vida não é assim. Eu sei que você quer falar isso, mas a vida não é assim, não funciona assim, porque aí o jogador não quer jogar, para de jogar, e aí o Martinelli, o Fábio, o Cano, todo mundo fica puto pelo acordo que tinham feito com o Arias e ninguém quer jogar, e a gente perde o elenco inteiro. Mas, porra, dava pra negociar melhor, cara. Eu acho que é um jogador que... Não sei, tá? Tô sendo bem sério aqui, abri aqui o mesa de bar naquele momento, né? Aí a gente fica perdido, cara, porque não tem reposição pro Arias. E não... Vamos definir algumas coisas? O Arias saiu por 20 milhões, tá? O Fluminense tá com dinheiro no cofre. Isso é indiscutível,
tem a premiação do Mundial e tem agora esses 10 milhões de euros, que seja. Não sei se vai conseguir algo a mais que isso. Mas dinheiro a gente tem. Não dá, de verdade, não dá para... São alguns pontos que a gente tem que definir. Soteldo não é reposição pro Arias. Não dá nem para brincar com essa conversa, tá? Soteldo não é reposição pro Arias. Para analisar o valor que a gente pagou no Soteldo, comparando ao valor que vai sobrar pra gente no Arias. Segundo ponto, não dá para trazer para o lugar do Arias uma aposta, uma aposta sul-americana, um La Vega da vida, um Lescano da vida. Não dá para trazer uma aposta. O Arias tem que ser o jogador certo. Outra coisa, não dá para trazer um medalhão que está em momento em baixa da carreira também, que já foi um grande jogador, mas está em baixa. O Arias vem no auge da carreira dele, fisicamente falando e tecnicamente falando. Então a gente precisa de uma contratação para confortar o torcedor porque é importante também isso. Porque é o que eu falei, a torcida agora está no momento um banho de água fria, então precisa de um levante em relação a isso. E precisa de um jogador também para dentro de campo. Era o nome do nosso time, era o motor do nosso time, então a gente precisa desse jogador. Que a diretoria trabalhe bem, caso isso se concretize, para conseguir fechar um grande nome. Não é fácil, tá? O nome do tamanho do Arias é difícil. Eu tento pensar aqui algum jogador que conseguiria equilibrar um pouco no sentimento do torcedor. E são pouquíssimos, assim, que eu consigo pensar, assim, né? Tem um que eu acho que tecnicamente é mais novo, tem potencial de venda, mas acabou de ir para fora também, caro demais, que seria o próprio Luiz Henrique. Tem um fator que ele deu uma Libertadores, eu não sei como é a relação da torcida em relação a isso, mas é um cara que sempre se disse tricolor e tal. Mas, assim, não sei o que o Mário vai fazer, não tô dizendo que é fácil negar propostas, mas o Mário quis ser presidente do Fluminense e ele sabia que ia ser difícil, então a gente está aqui também para comentar como torcedor. Enfim, um banho de água fria no torcedor do Fluminense nesse começo de semana. Espero que o Fabrício Romano esteja errado ou que ele esteja certo e o Mário resolva esse problema. Mas, enfim, preocupa o torcedor do Fluminense. Cara, deixe seu comentário aqui, que a gente vai dizer agora sobre o jogador que tá para voltar pro Fluminense, né? Vamos falar agora sobre a volta de John Kennedy, né? Segundo o técnico Jaime Lozano do Pachuca, ontem a frase dele, dando a entrevista ali, né? Teve jogo ontem do Pachuca e ele falou, a frase foi: John Kennedy estava entre os relacionados para o jogo de hoje, mas ontem à noite nos avisaram que ele iria retornar ao seu antigo clube. Ou seja, internamente o Pachuca já trata como certa a volta de John Kennedy ao Fluminense. Já falei 30 vezes, não vou explanar mais sobre isso aqui, mas eu precisava trazer essa notícia porque fica muito claro, né? O técnico do Pachuca dizendo que a informação que ele não relacionou o John Kennedy, porque a informação que ele vai voltar ao seu ex-clube, que no caso é o Fluminense, então a gente tinha que trazer isso aqui, né? Pra quem tá perdido, chegou aqui no canal agora, minha opinião é a mesma, né? Que a carreira do John Kennedy não garante que ele vai ser um grande jogador, que vai ser uma grande ajuda, mas é um cara que tem um potencial incrível e é um cara que tem uma identificação com o torcedor, então tô doido pra ver ele voltar, tô doido pra ver ele estrear. Por mim, ele já estreava contra o Flamengo domingo ali, que ele é o Carrasco, a torcida cantando vai tomar no cu, JK é caçador de urubu. Por mim, já ia nessa pegada, mas a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, né? Mas só pra o vídeo não ficar repetitivo ali, né? Tava dando uma analisada na carreira do John Kennedy pra ver se faz sentido tudo isso que eu falo, né? Sobre que eu digo que a carreira do John Kennedy não garante que ele vai ser um grande atacante, né? John Kennedy já tem 23 anos, ainda é um jogador muito novo, mas se a gente parar pra analisar os números de John Kennedy, né? Ele sobe em 2020. Na estreia dele, ele já faz um gol ali, né? Contra o Coritiba, se eu não me engano, é um 3-3. Ele tem 7 jogos e 2 gols na temporada de 2020. Temporada de 2021, ele tem 22 jogos e só tem 4 gols. Não são bons números, mas para reativar a memória de vocês, né? É aquela temporada que ele pede para descer, para jogar o Sub-20, o Carioca. E aí ele
Ele acaba com a reta final do Carioca, se eu não me engano ele faz 2 ou 3 gols na Gávea e é campeão carioca, e sacaneia o Flamengo, faz live xingando o Flamengo, e logo depois ele joga aquele Fla-Flu onde ele faz 2 gols e decide o clássico, e aí vira o grande, né? A música pega ali, ele vira ali o Carrasco, ele sempre foi o Carrasco na base ali no Fla-Flu. Então esse é o número 21. 22 é um ano que ele não consegue jogar, ele ainda joga muito pelo Sub-20, principalmente no começo do ano, joga no 23 também, mas na temporada 22 ele faz só 8 jogos pelo profissional e não faz gol nenhum, dá até uma assistência, mas não faz gol nenhum. Em 2023 ele é emprestado à Ferroviária, ele faz 11 jogos e 6 gols, esse número é um pouco maquiado do Paulista, porque na estreia dele ele já mete 3. Então seriam, se você cortar esse primeiro jogo, seriam 10 jogos e 3 gols, que também não é ruim, mas é um número muito maquiado, porque ele faz esses 3 gols na estreia, volta pro Fluminense, e o segundo semestre é o semestre da vida dele. É o semestre de John Kennedy que deixa a gente apaixonado por ele, que ele faz 41 jogos na temporada, 12 gols e 4 assistências. Sendo que desses 12 gols, teve gol nas oitavas, nas quartas, na semi e na final da Libertadores, e um deles o gol do título. Então é o semestre que mexe com a gente. E eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir, eu não compacto não, é informação, assim, né? Muita gente se apega a esse 23, romantizando ele, dizendo, olha, ele foi pra Ferroviária, ele focou na Ferroviária, e aí ele veio pra cá e foram 6 meses onde o John Kennedy virou atleta, focou só no futebol e conseguiu bons números. Isso nunca existiu, o John Kennedy sempre foi o John Kennedy, no período ruim e no período bom dele. A diferença é que ali a bola estava entrando, ele estava confiante, eu acho que o John Kennedy sabe jogar muita bola, mas sem dúvida um dos pontos fortes do John Kennedy é a cabeça, no sentido de ser um cara muito confiante, de ser um cara que não se preocupa com o jogo grande, né? É aquele vídeo que viraliza ele dançando um pouco antes ali no aquecimento do jogo contra o Boca, no final da Libertadores, ele tá dançando funk no aquecimento. Isso mostra muito o que é o John Kennedy, né? A fala dele falando que com 20 anos vai ser ídolo, tudo isso diz muito sobre o John Kennedy. Porém, o ponto fraco do John Kennedy também é a cabeça, né? É querer viver um mundo que não cabe para um atleta de hoje. E não tô nem falando de nada errado, eu tô falando só de questão de vida mesmo, de não querer dormir, de não querer ser atleta, de não querer se cuidar nesse sentido. Então, não tô nem indo pro outro lado, não. É a cabeça dele, né? Em 24 é um ano muito ruim de John Kennedy, são 34 jogos e 3 gols, e ele vai pro Pachuca, e na temporada do Pachuca ali, 24, 25, ele faz 22 jogos, 9 gols e 2 assistências. Ele começa muito bem no Pachuca, tem a troca de técnico, né? E ele não se adapta, mas o Pachuca diz que no dia a dia ele é um cara com uma relação muito boa, o que deixa a gente um pouco mais esperançoso ali. E outra coisa que deixa a gente muito esperançoso também é o fato de ter o Renato Gaúcho à beira do campo, né? A gente pode se pegar que o Renato fez o Luan ser o rei da América no Grêmio em 2017 ou 2018, sempre confundo o título do Grêmio. Ele fez o Luan ser o rei da América, e a gente sabe que o Luan sempre se perdeu depois disso. Então é uma confiança que a gente tem mais, a gente tem a informação que o Renato Gaúcho quer o John Kennedy, então o John Kennedy cada vez mais perto. Eu diria que essa semana a gente tem ali o John Kennedy botando o bonezinho da Unimed e voltando para casa dele, que é o Fluminense, que eu espero que ele seja muito feliz, porque ele feliz faz a gente feliz também, né? Vamos falar agora de outro jogador, outro ídolo, para mim esse jogador é o ídolo, que tem time de olho, e eu acho que vale a gente trocar uma ideia sobre isso. Vamos lá, cara. Segundo portais ali que cobrem o Bahia, né? O Bahia está interessado no Nino, né? Nosso ídolo, nosso zagueiro, que tá jogando no Zenit. E aí, cara, vamos lá. Essa notícia da teoria não envolve nada ao Fluminense. Mas o Nino, pra mim, é ídolo demais. E se um time do Brasil quiser realmente, se o Bahia estiver realmente negociando, o Grupo City estiver realmente negociando com o Nino é um jogador que saiu, a gente contrata por 5 milhões de reais, se eu não me engano, algo em torno disso, e a gente vende muito barato, né? São 5 milhões de euros ali, a gente vende muito barato o Nino por gratidão, acordo, contrato acabando, tudo relacionado à vontade do Nino de morar fora. Confesso que eu acho muito estranho o Nino querer voltar ao Brasil agora, tá? Sendo bem sincero, acho que o Nino fez uma força muito grande para morar fora, pode ter se decepcionado e não tá satisfeito e tá com saudade da família. Muita coisa envolve
ali a decisão de um jogador. Mas se o Bahia for brigar pelo Nino, mesmo com o Grupo City por trás, é para pegar o dinheiro do Mundial e não perder pro Bahia. Assim, é para fazer força, é para contratar. Se a gente tem uma zaga, Nino e Thiago Silva, eu diria não, é a melhor zaga disparada que eu já vi do Fluminense e é a melhor zaga do Brasil. Então, assim, é para ter essa briga. Mais uma vez, não sei até onde vai. Eu já tinha tido essa informação até antes de sair, né? Que lá na Bahia tá tendo esse burburinho de zagueiro ali da Rússia que o Grupo City tá interessado. E agora sai o nome do Nino. Não sei se é verdade, não sei a procedência disso, mas se for, o Fluminense tem obrigação de brigar pelo Nino. E aí eu não sei se a torcida fazer o Flu, mas eu vou lá no aeroporto buscar o Nino, tá? Estou informando que eu vou no aeroporto buscar o Nino, porque pra mim é ídolo demais, é um cara que acho que a gente não tem noção do tamanho do Nino pro Fluminense, cara. O Nino, quando a gente para pra analisar, o Nino, isso que a gente fala muito do Thiago Silva, de potencializar, né? Que a gente joga até lá pro Luiz Alberto e a gente potencializa, pô, o Freitas e o Ignacio estão jogando muito graças ao Thiago Silva, a gente sempre fala isso e é verdade, não tô dizendo que é mentira, mas o Nino potencializou muito o zagueiro mediano do lado dele, né? O Nino fez Matheus Ferraz para a gente chamar de Maldini, o Nino fez o Lucas Claro parecer um bom zagueiro, o Nino fez o David Braz em final de carreira jogar bola durante um tempo, o Nino fez o Felipe Melo no final de carreira, esse é outro nível, o Felipe Melo é um grande jogador, mas ele também potencializou ali o Felipe Melo, o Nino fez todo mundo jogar bem ao lado dele. E eu tô esquecendo mais zagueiros por aí, tá? Então assim, o Nino tem esse potencial. E aí, Nino ao lado do Thiago Silva seria loucura, mas mais uma vez não é algo que eu enxergue ainda e com uma realidade essa volta do Nino agora, por toda a força que o Nino fez para morar fora do Brasil, para querer sair do Brasil, eu não enxergo isso agora. E as fontes ainda são muito poucas sobre essa negociação com o Bahia. Se isso for esquentando, a gente vai trazendo mais informações e eu vou bater mais nessa tecla que o Fluminense tem que brigar pelo Nino, e sem dúvida. Nino tem 28 anos, é uma boa idade ainda para voltar, é uma ótima idade para voltar ao Brasil, tá no auge ali. E acho que seria muito importante para o Nino, talvez a gente possa se apegar nisso, se a gente quiser inventar um motivo para ele voltar ao Brasil, que o Nino se afastou da seleção brasileira, né? O Nino era um jogador que era sempre mencionado ali nas convocações e no Zenit ele acabou se escondendo. Então talvez ele voltando para o Brasil seria bom para a carreira do Nino. Mas, enfim, mais uma vez, isso é tudo muito começo, tá? Deixa aqui seu comentário, o que você acha? Seria o sonho? Acho que é indiscutível, né? Mas deixa eu comentar sobre Nino e John Kennedy. Quero ler o comentário de vocês aqui. Vamos falar sobre Brasileirão, que acabou de ter a 13ª rodada, apesar do Fluminense ter 2 rodadas a menos, né? E para fechar o vídeo dessa manhã, vamos falar sobre Campeonato Brasileiro, né? Final da 13ª rodada, ainda tem o jogo Juventude e Sport, mas muda muito pouco, a gente tá falando dos 2 lanternas, né? O Juventude com 8 pontos e o Sport com 3 pontos. O Sport já ali estou cravando, Sport já na Série B em 2026, então não muda nada na vida do Fluminense, né? Lembrando que teve 2 jogos adiados essa rodada, além de Fluminense e Mirassol, teve Palmeiras e Santos também adiados, né? Mas o que interessa pra gente é a pontuação, né? O Fluminense nesse momento com 20 pontos na 7ª colocação, porém com 2 jogos a menos, Mirassol e Ceará. 2 jogos que o Fluminense tem a obrigação de ganhar, o que levaria o Fluminense a 26 pontos, né? O líder do campeonato é o Flamengo com 27, porém o Flamengo tem um jogo só a menos, né? Diferente da maioria que a gente tem 2 jogos a menos. Então a gente ganhando esse jogo que falta, a gente ficaria ali 4 pontos atrás do Flamengo, né? Se o Flamengo ganhar também esse jogo. Porém, se a gente ganha esses 2 jogos, pensando que Cruzeiro, Bragantino, Bahia tem 13 jogos, o Fluminense se coloca com 26 pontos, empatado com o Bragantino na 3ª posição e 1 ponto atrás do Cruzeiro na 2ª posição. Então o Fluminense só depende dele pensando nos jogos atrasados, para ficar numa colocação, brigando na parte de cima da tabela, colado na liderança. Porém, como nem tudo são flores, a gente precisa lembrar que a gente vai ter uma sequência muito complicada. Eu acho que a sequência que define o que o Fluminense vai querer nesse campeonato. A sequência é: quinta-feira a gente pega o Cruzeiro no Maracanã, domingo a gente pega o Flamengo no Maracanã e na quarta a gente pega o Palmeiras no Maracanã. São 3 jogos muito absurdos.
Isso se eu tirar depois que a gente pega o São Paulo no Morumbi e pega o Grêmio aqui, e entre isso tem jogo do Internacional na Copa do Brasil. Então, assim, é uma loucura, é só jogo grande. E aí, cara, mas vamos focar nesses 3 jogos que eu falei, né? Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Eu falei agora sobre banho de água fria, falei no começo do vídeo sobre banho de água fria, sobre essa notícia do Arias, que eu espero que dê tudo certo pro Fluminense. Mas a gente vai jogar esses 3 jogos com o que a gente tem de principal, que é a nossa torcida. Esquecer ali se a gente vai perder áreas ou não, é focar nos 9 pontos, é focar na briga pela liderança, é focar que tem um clássico, é focar que tem Cruzeiro e Palmeiras que estão lá em cima também. Então é começar quinta-feira, é a torcida fazer o check-in, é ir pro jogo, é cantar os 90 minutos. São 3 jogos que é pra você sair sem voz, é 3 jogos de clima de guerra, clima de Libertadores, porque são jogos importantes demais pro Fluminense, para definir o que a gente vai brigar. Seja brigar pela liderança, seja brigar pela Libertadores, mas a gente precisa brigar lá no alto e esses 3 jogos fazem muita diferença. Não são jogos fáceis, não são jogos onde o Fluminense entra como favorito, mas é a minha opinião. O Fluminense em casa com o Maracanã cheio, 40, 50 mil, a gente é favorito contra qualquer um. Então faz seu check-in e eu espero você no Maracanã na quinta-feira. Enfim, vídeo grande, vídeo com muita informação, Nino, John Kennedy, Arias, Brasileirão, e a gente falou de tudo aqui nesse vídeo de segunda-feira. Hoje eu vou estar no Charla meio-dia, e 7 horas da noite tem giro do Jornada, né? 7 horas não, hoje é 9 horas da noite, porque como vai ser no Parque Shopping, mudou um pouco o horário na segunda-feira, mas entre esses horários aqui eu vou tentar fazer uma live aqui, então ativa as notificações, porque essa live a gente vai ter muito o que falar do Fluminense, tá? Então deixa o like, se inscreve no canal, eu aguardo você por aqui. Tamo junto, até a próxima.